saber de uma coisa? Eu não vou levar o sacrifício que Deus quer. Eu vou levar o sacrifício que eu quero. Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Eu ainda não estou muito bem, estou muito gripado, muita dor na garganta, mas estamos aqui com a palavra de Deus em mãos para aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que deve ser um livro exaltado por todos nós, porque contém a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nos diz que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden porque desobedeceram a Deus. Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículo do 15 ao 17: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente vocês vão morrer. E como todos nós já sabemos, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram da única árvore que Deus disse que eles não poderiam comer. E por causa disso entrou a morte no mundo. E por causa disso entrou a depravação, a imoralidade, a maldade e todo tipo de concupiscência que nós vemos nos dias de hoje. Concupiscência é um desejo da carne, e o ser humano se tornou agora carnal e não mais espiritual. E antes deles terem cometido o pecado, eles eram, Adão e Eva, revestidos da glória de Deus, da luz de Deus, do poder de Deus, e por isso não viam a sua nudez. Isso encontramos em Salmos. Mas depois que eles cometeram o pecado e foram expulsos do Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 27 nos diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vemos quando Adão e Eva caem em pecado, eles fazem roupas para eles de folhas de figueiras. Mas aqui vemos que Deus faz roupas para eles de pele de animais. Vemos aí a primeira morte entrando no mundo, e ela foi de um animalzinho. E você vai ver que essa morte é muito importante para o restante da história. Então, meu querido e minha querida irmã, se você já gostou dessa introdução, se tem gostado dos vídeos aqui do canal, o Espírito Santo tem falado com você, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E agora vamos entrar na história principal, a história de Abel e de Caim. E depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, a Bíblia não nos fala acerca de quanto tempo eles ficaram vivendo na terra para terem seu primeiro filho, Caim. A Bíblia só nos conta que eles foram expulsos do jardim e na sequência já pula para o capítulo 4, que é o nascimento de Caim e também o nascimento de Abel. E diz assim em Gênesis capítulo 4, versículo 1, acompanhe comigo na sua Bíblia: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E a primeira coisa interessante a analisarmos nesse texto é que nesse momento da história só tinham 4 pessoas na terra: Adão, Eva, Caim e Abel. Então Abel escolheu trabalhar com as ovelhas, cuidando das ovelhas, sendo pastor das ovelhas. E já Caim escolheu trabalhar na terra, cultivando, plantando, mexendo com a terra. A Bíblia Sagrada no versículo 3 continua dizendo: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. O que Deus está pensando? Acho que a oferta tem que ser do jeito que ele quer. E Abel também está puxando o saco desse Deus. Ele vai me pagar. Queridos irmãos, vamos dar uma pausa aqui. Vemos aqui no texto que certo dia Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E a oferta escolhida por Caim foi dos frutos da terra. Vemos que Abel também trouxe uma oferta ao Senhor. Mas a oferta que Abel trouxe ao Senhor foi as primícias do rebanho. E a gordura desse, diz a Bíblia Sagrada. As primícias do rebanho seria o primeiro,
seria o melhor animalzinho, foi que Abel escolheu. Então vemos que Deus se agradou muito da oferta de Abel, e a de Caim ele não se agradou. E naquele momento Caim ficou irado, porque Deus não se agradou da sua oferta e não aceitou a sua oferta. E se nós pegarmos e lermos a Bíblia só até aqui, só até esse capítulo 4, realmente parece mesmo que Deus foi injusto com Caim. Por que ele não aceita a oferta de Caim? E por que ele aceitou a oferta de Abel? Realmente Caim estava certo em ficar irado com Deus e mudar o seu semblante com Deus. Mas se nós analisarmos a Bíblia Sagrada ao todo, vamos compreender que Caim realmente estava errado. E ele sabia que estava errado. O nosso Deus a quem nós servimos não é um Deus injusto. Por que ele aceitaria a oferta de Abel e não aceitaria a oferta de Caim, sendo que Caim levou o melhor daquilo que ele lhe dava todos os dias, que era o seu trabalho, os frutos da terra? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus Cristo vindo, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito interessante João Batista ter falado isso, se referindo a Jesus Cristo como um cordeiro. Vemos aí a primeira referência sobre a oferta de Abel. Abel escolheu oferecer a Deus o melhor do seu rebanho. E Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nos diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E esse texto aqui, queridos irmãos, merece um glória a Deus. O texto fala claramente que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo, desde o início do mundo. Queridos irmãos, Jesus morreu sim quando ele veio até essa terra. Mas o plano de salvação já foi bolado desde lá do início do mundo, queridos irmãos. Desde quando Adão e Eva pecaram, foi criado um plano para que eles pudessem ser salvos e também todas as pessoas do mundo. Jesus não podia vir à terra e morrer por nós naquele momento. Então, o que foi feito? Como foi feito? Através de rituais, através de cerimônias, através da morte de animais sem defeito algum, que simbolizavam a Jesus Cristo, era feito a purificação dos pecados. E essa morte de animais que vemos no decorrer da Bíblia simbolizava ao nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia viria a essa terra e realmente Ele próprio morreria por nós, e aí então terminaria o sacrifício de animais. Terminaria todos esses rituais e essas cerimônias. E foi de fato o que aconteceu. Mas até Jesus Cristo vir a essa terra, morrer por nós, ressuscitar, isso era necessário que acontecesse. E um texto muito marcante e esclarecedor para concretizarmos isso se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Olha que texto poderoso. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificavam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Paulo fala um pouco mais para trás, no versículo 18, que nem a antiga aliança foi sancionada sem sangue. A antiga aliança era essa, antes de Jesus vir e morrer por nós. Até mesmo na antiga aliança havia o derramamento de sangue. E era, como nós falamos antes, dos animais. Só que era algo imperfeito. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele morreu com perfeição. Ele foi o próprio Cordeiro sem defeito. E Caim, queridos irmãos, sabia que sem derramamento de sangue não havia remissão dos pecados. E ele levou o fruto da terra sabendo que ele estava errado. Sabendo que ele estava em contradição com aquilo que Deus estava ensinando. E já havia ensinado para eles. E também seus pais haviam ensinado para ele. E ele se ira e muda o seu semblante com Deus porque ele era mau. Por causa da dureza do seu coração. Por causa do seu orgulho. E não porque Deus fosse um Deus injusto. Então, no versículo 6 de Gênesis 4, Deus vai atrás de Caim. Caim, por que tu anda irado e mudaste o teu semblante comigo, Caim? Se tu procederes bem, não é certo que tu vai ser aceito. Mas agora, se tu proceder mal, se tu fizer o que é errado, eis que o pecado vai estar à porta, e o teu desejo vai ser contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pior que Deus está certo. Meus pais sempre me ensinaram que eu deveria levar um cordeirinho para o sacrifício. E eu quis fazer a minha própria vontade. Levar o fruto da terra. Deus está certo, eu estou errado. Mas Deus também poderia ter aceitado o meu sacrifício. Eu dei o meu melhor para Ele.
levei os melhores frutos da terra. Mas o de Abel ele aceitou. E agora andam lá os dois juntos. Abel tá se achando também. Quer saber? Eu não vou me arrepender nada. A culpa não é minha. Ele não aceitou meu sacrifício porque ele não quis. E Abel agora vai me pagar. Ô Abel, vem cá. Sim, meu mano. Vamos dar uma voltinha no campo lá, só você e eu. Vem. Claro, mano, vamos sim. Fica aí, espera um pouco. Você sabe que você precisa se arrepender a Deus, pedir perdão para Deus, porque você está errado. Nosso pai e nossa mãe sempre nos ensinaram que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência. Nós sabemos que nós precisamos sacrificar a Deus um cordeirinho sem defeito. E você foi e sacrificou os frutos da sua terra, do seu trabalho. Você sabe que você está errado. Vai lá, pede perdão para Deus e Ele vai te perdoar. É isso mesmo que tu acha, Abel? Eu devo então pedir perdão para Deus, me arrepender dos meus pecados? Tá certo? Vamos continuar. Vemos aí, queridos irmãos, que quando Caim foi e ofereceu um fruto da terra como sacrifício a Deus, e Deus não se agradou, e ele ficou irado contra Deus, Deus não deixou ele sozinho. Vemos aí a salvação pela graça. Muitos acreditam que no Antigo Testamento as pessoas não eram salvas pela graça. Isso é graça, queridos irmãos. Deus foi atrás de Caim para que ele pudesse se arrepender e voltar atrás. O mesmo fez com Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, quando desobedeceram a ordem de Deus. E vemos também que depois que Caim matou Abel, também Deus vai atrás de Caim. Deus já sabia que Caim tinha matado Abel, mas mesmo assim ele vai e lhe pergunta: onde está o teu irmão? Não sei. Por acaso sou eu tutor de Abel agora? Tem que saber onde ele anda, o que ele faz, para ver, queridos irmãos, se Caim se arrependia do que ele tinha feito e se ajoelhava e clamava por misericórdia da parte de Deus, porque ele poderia sim ter se arrependido naquele momento. Mas o que vemos é totalmente ao contrário. Quando Deus vai atrás de Caim e pergunta: onde está o teu irmão? Vemos a arrogância de Caim, a prepotência de Caim, o orgulho de Caim. Ele não estava nem um pouco arrependido do que ele tinha acabado de fazer com o seu irmão. E aí todos nós já sabemos do fim trágico de Caim. Não foi Deus quem se retirou da presença de Caim, foi Caim quem se retirou da presença de Deus. Isso vemos no versículo 16 do mesmo capítulo 4. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Caim não se arrepende do que fez contra Deus e contra o seu irmão e sai da presença de Deus. A partir daquele momento o diabo toma conta da vida de Caim. E da sua descendência vem uma descendência depravada, imoral, e que não obedece mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que história incrível, queridos irmãos! Se o Espírito Santo tocou o coração de vocês com essa mensagem, agora nós vamos orar juntos. Vemos aí que a graça nos é concedida a todo momento. Enquanto temos vida, Deus nos oferece a sua graça. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E Ele sempre vai estar perto de nós para que nós façamos isso. Cabe a você e a mim escolhermos esse caminho. Caim não escolheu esse caminho. Escolheu não se arrepender. E um dia ele vai acordar, queridos irmãos, para a perdição eterna. Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Escolhemos nos arrepender dos nossos pecados e nos jogar aos pés de Jesus? Se sim, nós vamos orar agora juntos. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado por essa mensagem maravilhosa, Pai. Aprendemos aqui sobre a história de Abel e de Caim. Aprendemos aqui, Senhor, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Caim sabia disso e mesmo assim ele escolheu fazer a sua vontade e não a vontade do Senhor, Pai. Que nós possamos buscar fazer a tua vontade e não a nossa. Tire o orgulho do nosso coração, Pai. Por favor, porque muitas vezes nos tornamos orgulhosos e queremos fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que o Senhor quer, Pai. Possamos ser pessoas obedientes a Ti,
assim como foi Abel, querido Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo tocou o coração de vocês, mais uma vez eu reforço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe, comente, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Também aqui no primeiro link da descrição eu vou deixar um e-book, 720 receitas saudáveis, 0 açúcar e 0 glúten, para você que quer cuidar do seu corpo. Então, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que está vendo esse vídeo, fiquem todos com Deus.